Mas eu tenho aqui também a Dri Sandretti, que é empreendedora digital, criadora do Saia dos Bastidores, da Fonelli Branding, que também vai falar para a gente, né, como encantar as pessoas através das redes sociais. Então, vamos assistir o que ela tem para nos dizer. E se eu te dissesse que através desse vídeo, o seu engajamento e suas vendas nunca mais serão as mesmas? Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar a encantar pessoas através das suas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou a Dri, eu tenho 4 anos de jornada no mercado digital e já trabalhei numa das maiores agências do país, além de trabalhar como social media para grandes players de desenvolvimento pessoal, como por exemplo Pablo Marçal, Viviane Araújo e Rodrigo Rosa. E através desses anos eu aprendi bastante coisa, adquiri bastante bagagem e hoje eu vou te passar um pouquinho desse conhecimento para que você aprenda a encantar pessoas através das suas redes sociais. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que 7% do que você fala é o que realmente as pessoas estão ouvindo, né? Ou que as pessoas estão entendendo. O restante é o conteúdo que você fala, né, o seu repertório, a sua oratória e a sua linguagem não verbal. Então, teoricamente, o que as pessoas estão compreendendo é se você tem segurança naquilo que você fala, se aquilo que você fala é verdade. E não é que as pessoas precisam ser peritos ou formadas em linguagem não verbal, nada disso. É que o nosso cérebro, ele ama reconhecer padrão. Então a gente não precisa ser grande especialista nesses assuntos para a gente saber se aquela pessoa realmente tem segurança naquilo que ela está falando ou não. Então a primeira coisa que você precisa saber é isso. Você vai usar isso offline, mas também vai usar online. A segunda coisa é que enquanto a gente está passando essa mensagem para as pessoas, essa mensagem vai ganhar um espaço no coração e mente das pessoas. A gente chama isso de posicionamento. E a primeira reflexão que eu quero que você tenha ao ouvir isso é: qual é a mensagem que eu tenho transmitido para os meus seguidores, para os meus clientes, para as pessoas à minha volta? Lembra, a gente nunca vai ter a segunda chance de causar a primeira impressão, uma boa primeira impressão, né? Porque o nosso cérebro ama reconhecer padrão. Não é porque as pessoas estão te julgando, nada disso, é por conta do cérebro, o entendimento do cérebro. Então, entendemos isso? Agora a gente vai falar só sobre rede social. Como eu citei anteriormente, a minha área de especialização é marketing de conteúdo e branding de conteúdo. O marketing de conteúdo, ele é tudo que é estratégico para que você possa vender. E o branding, ele tem essa estratégia, só que é uma estratégia de marca. Todos nós precisamos de uma marca, a gente precisa de um porquê, a gente precisa de uma causa e a gente precisa de pessoas que vão acreditar nessa causa, né? Por exemplo, hoje eu tenho um movimento chamado Saia dos Bastidores, que é um movimento onde eu incentivo pessoas a começar a criar conteúdo nas redes sociais. E por que essa causa existe? Porque eu acredito que Deus não deu uma história pra gente guardar ela, né? Deus deu uma história pra nós, para que através dessa dor, através desse aprendizado, a gente possa ensinar outras pessoas e ajudar as pessoas a chegar num ponto B, né? A chegar numa transformação. Então através das minhas redes sociais, eu criei esse movimento, eu criei essa causa para fazer com que as pessoas entendam como que isso pode mudar o mundo. E aí a gente chega no próximo ponto, que é o emocional. Como que a gente encanta pessoas? A gente precisa ser interessante, a gente precisa ter um movimento, uma narrativa, uma coisa pelo qual a gente luta, né? E as pessoas acreditam nisso. E por que isso é importante, né? Você criar um movimento, criar uma narrativa. Porque hoje, se você for analisar, no seu mercado, quantas pessoas fazem o que você faz? Então, quando você tem um posicionamento único, quando você se comunica de uma forma única para os seus seguidores, é muito mais provável que você conquiste o coração dessas pessoas. Por isso que o emocional, ele é importante, né? O posicionamento, a gente conquista o coração e mente das pessoas. Porque a gente precisa ser lembrado por algo. E positivamente, intencionalmente. Então, eu quero que hoje você pense, o que eu quero deixar, como que eu quero ser visto? O que eu quero deixar para as pessoas, né? Qual que é o legado que eu quero deixar para as pessoas?
Então, a partir de hoje, pensa nesse lado emocional. Primeiro, porque já existem várias pessoas que fazem o que você faz. Mas o que vai conquistar as pessoas, o que vai encantar as pessoas é seu jeito único de oferecer essa solução, né? Seja pelo nicho, pelo micronicho, por uma demanda do mercado, seja pela sua linguagem, pela narrativa, né? A história que você conta através da sua marca, né? Isso não serve apenas para marca pessoal, tá? Serve para marca corporativa. Agora, como é que uma marca corporativa pode se humanizar mais? A marca corporativa, ela pode se humanizar mais através da linguagem. Ou senão, você pode contratar um embaixador. Muitas pessoas, quando estão iniciando, elas são o rosto da própria marca. Ser embaixador de uma marca é ser o rosto, é representar a marca, mesmo que ela não seja uma marca pessoal, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A humanização, ela não é só sobre postar fotos ou postar fotos com pessoas. A humanização tem a ver muito com a comunicação, tem muito a ver com a linguagem que você tem usado. Isso é tão evidente que as grandes marcas, elas têm se preocupado em se humanizar, né? E elas usaram como recurso os avatares, né? Por exemplo, a Magazine, a Americanas, o Ponto Frio. Todas essas marcas estão usando essas estratégias para se tornar mais humanizadas. Tá, mas eu preciso necessariamente criar um avatar? Não, você pode contratar um embaixador ou ter uma linguagem mais humanizada, assim como o Netflix. Se você observar os posts, os tweets da Netflix, é como se realmente tivesse uma pessoa ali respondendo os comentários. É uma linguagem compatível com o público-alvo, né? Então, uma coisa para você observar é com quem você está se comunicando. A sua linguagem, ela realmente está compatível? Às vezes, muita gente acaba pecando nisso, de querer ter uma linguagem extremamente formal ou cheias de linguagens técnicas, quando na verdade o público dela não está preparado para ouvir aqueles termos técnicos ainda, né? É como se você fosse advogado, por exemplo, e queresse usar o juridiquês com o teu cliente. Ele não vai entender e vai dificultar e muito a comunicação. Então, às vezes, você não é ouvido em rede social porque você não está usando a linguagem do seu público-alvo, na linguagem que você quer atingir. Então, observa isso. Observa o seu mercado e observa o seu público-alvo. Quem você quer conversar? Rede social é um ótimo sociômetro, porque quanto menos engajamento você tem, só não quer dizer que o seu conteúdo é ruim, mas quer dizer que talvez você não esteja dando abertura para as pessoas. Um diálogo é feito de duas pessoas, né? Diferente do monólogo, por exemplo. Então, para você se humanizar, dê abertura para a pessoa se identificar com o que você está falando, né? Faça perguntas para as pessoas. Não peça só para a pessoa responder a tua caixinha de perguntas. Faça perguntas. As pessoas, elas amam dar a opinião delas, elas amam falar sobre elas. Mas você precisa dar uma segurança de que aquilo ali é um ambiente para elas, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar, né, em relação à humanização, que intimidade não é vulnerabilidade. Muitas vezes, para a gente se humanizar, a gente precisa ser um pouco mais vulnerável. Adri, mas eu tô num nicho que não tem como eu ser vulnerável. Já vou te explicar. Vulnerabilidade é escolher, é gerenciar as histórias da sua vida, as histórias da sua empresa, da sua marca, que vão ensinar outras pessoas e que vão gerar conexão, né? O marketing de conteúdo, o papel dele é trazer conhecimento para que a pessoa esteja preparada para comprar o seu produto. Ou seja, ela vai trazer a informação necessária para que você possa persuadir ela através do conteúdo. Marketing de conteúdo é isso. Muita gente peca em querer ficar só postando conteúdo. Não, a gente precisa criar um conteúdo estratégico. E esse é o último ponto. Uma pessoa que sabe criar um conteúdo estratégico é uma pessoa que sabe equilibrar muito bem a conexão, né, a humanização e a conversão. A função, o papel do marketing de conteúdo e do branding de conteúdo é gerar autoridade, conexão e conversão. É só isso.
A gente não cria conteúdo para aparecer ou cria conteúdo porque a gente quer apenas ensinar as pessoas. A gente cria conteúdo para trazer informação necessária para que essa pessoa se sinta mais confiante, né? Ela tenha mais confiança em você. Por isso que hoje o mercado de influenciadoras se tornou um mercado gigantesco. As grandes marcas estão contratando as influenciadoras para fazer esse papel de humanização, para que ela possa vender, né, o produto através da realidade delas, né, da vulnerabilidade delas. Então elas vão mostrando o dia a dia ali e como aquele produto ele pode ser usado ou aplicado no dia a dia daquelas pessoas. E elas acabam vendendo porque elas têm a confiança das pessoas. Então o papel do marketing do brand de conteúdo é trazer confiança para as pessoas para que você possa vender. E é exatamente por isso que o seu engajamento, a partir do momento que você entender esses pontos e aplicar aí, o seu engajamento vai ser outro, as suas vendas vão ser outra. Porque se você, a partir do momento que você tem conexão, tá usando a comunicação certa, tá usando os recursos de comunicação, tá falando bem, tá se expressando bem com a linguagem certa para quem vai ouvir, o seu engajamento vai ser outro, as suas vendas vão ser outras. Olha só, muito obrigado, Dri Sandretti, né, trazendo aí algumas dicas valiosas, né, sobre como se posicionar, como se expressar, como e para que serve essa comunicação, como fazer essa comunicação ficar efetiva e gerar vendas, né? Gerar conexão também nas redes sociais.